Aleluia. Amém? Pode sentar. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos aqui novamente. Amém? Não quero que vocês saiam daqui entediados e vocês não vão sair. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela ministra primeiro ao coração daquele que vai entregar. E eu sou apenas um instrumento. Quem fala é o Senhor. A palavra de Deus inspirada. A palavra do Senhor que é a nossa verdade. Que norteia os nossos caminhos, né, todos os dias. É a palavra do Senhor. Então eu tenho certeza que você já está conectado, né, com o mundo espiritual. Para que nós possamos, a palavra do Senhor seja entendível a nós, nós precisamos ter essa atitude, né, de nos conectar àquilo que é espiritual para entendermos realmente o que a palavra do Senhor tem a dizer aos nossos corações. E eu quero rapidamente, né, falar com a igreja nessa noite aquilo que Deus falou ao meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre fidelidade. Amém? Fidelidade. É uma palavra que nos dias de hoje não se escuta tanto. Fidelidade. No livro de Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz, com muita verdade, no capítulo 2 de Apocalipse, vamos ler ali. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Veja que interessante que esse versículo não está dizendo assim, seja fiel até certo ponto. Seja fiel até o ano de 2022. Essa palavra não está dizendo, seja fiel enquanto a pessoa for fiel com você. Ela não está dizendo, seja fiel enquanto você é jovem. Não. Ela está dizendo, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O pastor Marcelo comentou no culto de quinta-feira, nós estávamos na campanha buscando, né, o Espírito Santo, conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. E algo que falou muito ao meu coração nessa quinta foi uma palavra que ele evidenciou muito, que foi a palavra fidelidade, né, que é uma característica do dom do Espírito, do fruto do Espírito, desculpa, mas é uma característica que quando nós adquirimos o caráter de Cristo, ela precisa existir em nós, que é fidelidade. E ele focou muito nessa característica, nessa virtude. E a pastora Adriana também ontem na ministração do culto das mulheres, ela falou muito sobre nós estarmos contentes, o contentamento, o estarmos felizes, né? E um dos segredos para nós sermos felizes, segundo a Bíblia, é nós nos mantermos fiéis, nós nos mantermos perseverantes. A palavra perseverança, persistência, não desistir por qualquer coisa. Então Deus me incomodou muito para trazer essa palavra à igreja. E ser fiel significa nós manter compromisso com as coisas, com as pessoas ou com algo em toda a caminhada. Não metade dela, alguns porcentos dessa caminhada, mas não. É algo que nós precisamos manter em toda a caminhada até o fim. Quando nós mantemos nossos compromissos, significa que nós continuaremos fazendo aquelas coisas, nós continuaremos fazendo aquilo, mesmo quando ela não parece ser tão bom mais. Ser fiel significa que nós vamos manter, né, manteremos a nossa postura diante de um compromisso que nós firmamos. Isso não só na vida espiritual, mas também na vida pessoal, né, no caráter pessoal. É nós manter o compromisso até o final. É nós mantermos, mesmo quando aquilo às vezes causa um cansaço, mesmo quando causa um desânimo, mesmo quando nos causa uma decepção, mas nós mantemos a nossa palavra, mantemos o nosso compromisso. A definição de fidelidade, ela é bem extensa. Se você for ver no dicionário, né, que nós costumamos ver, ela é bem extensa, então eu vou trazer para vocês citar apenas uma parte dela,
mas eu quero citar do dicionário Webster 1828. Esse dicionário ele é muito interessante, você pode adquirir ele na internet. Ele tinha 34% desse dicionário era da palavra de Deus. Ele, teve várias alterações bem grotescas assim, desde que o Webster escreveu, mas na sua origem, 34% desse dicionário era da palavra de Deus. Então, eu quero citar para vocês apenas algumas definições, dentre tantas definições que a palavra fidelidade tem. Fidelidade é a firme adesão à verdade, a firme adesão em seu relacionamento com Deus, aderir firmemente ao dever de ser leal, ser constante no desempenho das suas funções ou os seus serviços, ser diligente e atender o que uma autoridade lhe deu para fazer. Os indivíduos devem ser fiéis à sua palavra, fiéis ao seu governo, fiéis à sua constituição, devem ser fiéis ao seu parceiro matrimonial, ser constante, não inconstante, verdadeiro e digno de confiança. Quando nós falamos essa frase, digno de confiança, ela traz um grande temor. Eu tenho certeza que se nós nos fizermos essa pergunta internamente, será que eu sou digno de confiança? Surgem várias interrogações, porque com certeza, em algum momento da nossa caminhada até hoje, nós não cumprimos com esta palavra, ser digno de confiança. E a definição no hebraico da palavra fidelidade significa persistência, constância. É algo também que nós não vemos com muita frequência nos dias de hoje, na nossa sociedade, é persistência e constância. Davi, no Salmo 121, nós lemos ali que Davi ele pediu ajuda ao Senhor porque o povo não estava sendo fiel, o povo não estava sendo piedoso. E ser fiel é tão importante hoje quanto era naquela época. Se nós lermos ali no capítulo 12, versículo 1 de Salmos, diz assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. É difícil nós encontrarmos pessoas que desejem realmente ser fiéis, pessoas que ficarão ao seu lado quando descobrirem que você não é tão bom assim. Você há de concordar comigo que é muito difícil. Não impossível, mas é difícil. Pessoas que vão manter um relacionamento de fidelidade com você até o final. Mesmo quando ele descobrir que você não era aquela pessoa que ele achava que você seria. E a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 17 e verso 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo. O amigo ama em todos os momentos e ele é um irmão na adversidade. Em outras palavras, um verdadeiro amigo é a pessoa que nasce para ficar do seu lado nos momentos bons e nos momentos não tão bons assim. Provérbios está dizendo com muita clareza que em todo tempo ama o amigo e um irmão será na adversidade. Ou seja, eu creio que uma das coisas mais tristes da nossa sociedade no momento é que hoje nós não temos esse tipo de lealdade e compromisso. Por isso que eu acredito que Deus, o Espírito Santo, me convenceu, me impulsionou, me incentivou a trazer essa palavra. Porque Deus procura homens e mulheres fiéis. Deus está procurando homens e mulheres leais a Ele, a sua palavra, ao compromisso que fizeram com o Senhor no momento em que entregaram a sua vida a Ele. Deus procura em nós fidelidade, ou seja, persistência e constância. E a persistência e constância é algo que deve nortear os nossos caminhos, porque assim, quando nós temos um sonho ou um objetivo, o que nós costumamos ver é o produto acabado. Quando você almeja ter alguma coisa, você traça um objetivo em mente, o que nós vemos é o produto acabado, mas nós não vemos todo o sacrifício que vai levar para concretizar aquele sonho ou conquistar aquele objetivo.
né? A gente às vezes não mede o quanto vai custar para que aquele sonho, aquele objetivo realmente seja realizado. E existem vários exemplos, né, no nosso ministério. Eu tenho certeza que, assim como eu, né, os pastores aqui, obreiros que estão na caminhada cristã, o ministério não começou grande. Tudo começou pequenininho, né? Tudo começou de uma forma bem pequena. E conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai se entregando à vontade de Deus, o nosso ministério ele vai deslanchando. Deus começa a nos usar, nos levar em lugares que antes nós não imaginaríamos estar. Deus começa a enviar pessoas até nós. Deus começa a nos levar a pessoas que realmente estão precisando de uma palavra, estão precisando de orientação. E outro exemplo é no casamento. A inconstância, a infidelidade no casamento tem sido algo tão evidente, tão forte nos nossos dias. Né? Sermos fiéis no trabalho, sermos fiéis na empresa, na faculdade. Né? Um exemplo, assim, até o pastor Douglas já falou um pouco aqui. Quando nós temos um sonho objetivo, a gente já vê o produto final. A gente vê, né, o produto acabado. Quando você quer perder peso, você entra na academia hoje e você já se vê magro. Você já se vê totalmente fitness. Né? Numa noite você comia todos os fast food que existem no mundo, na face da terra. Todos os gordurentos. E quando você fala, não, agora eu vou ser fitness. Agora eu vou perder peso, vou entrar em forma, vou cuidar da minha saúde. Você, sabe, você projetou na sua mente. É o meu objetivo. É o meu sonho. E daí você já se imagina, você olha no espelho, você já começa a ver, né, os músculos, os bíceps, os homens aí começam a ver os outros homens, né? É assim que eu quero ficar. Mulherada começa a ver o Instagram, começa a ver aquelas blogueiras super saradas. Nossa, é assim que eu quero ficar. Mas muitas vezes não levamos em conta toda a renúncia que temos que fazer para chegar até aquele produto final, até aquela imagem que nós projetamos na nossa cabeça. Nós muitas vezes não desistimos das coisas porque nós queremos tudo muito rápido. Nós não queremos passar pelos processos. E isso causa muita inconstância, causa muitas desistências e que nos leva a ser infiéis à nossa palavra, que nos leva a ser infiéis ao nosso plano original. Deus tem um bom plano para mim e para você, sabia? Deus tem um bom plano para nós. Quando Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer, não foi em vão, não foi para fazer cena. Ele entregou o seu Filho unigênito para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. O maior milagre que eu e você poderíamos receber é o milagre da salvação. E muitas vezes não somos fiéis a esse milagre. Muitas vezes nós queremos ver coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que são palpáveis e esquecemos do sacrifício de Jesus, esquecemos do maior milagre que Ele nos proporcionou, que é a salvação, que é estar com Ele na glória, que é viver uma vida eterna com o Senhor. Então, quando você vê o produto acabado, mas você não quer sacrificar, você não quer ser fiel ao plano para chegar ao objetivo, isso causa muita frustração e principalmente a infidelidade. Nós vemos aqui alguns exemplos que a Bíblia nos dá, tem vários exemplos. Eu li aqui com vocês no livro de Salmo, onde Davi, ele pede ao Senhor, né? Ele se lamenta ao Senhor. Senhor, já não há mais não há quem seja fiel. Não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então, Davi ele estava preocupado com essa situação. Davi estava realmente temeroso com essa situação. E nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma só mente, que possam colocar o seu coração em algo que permanece, não aquilo que perece. Quando nós falamos em sermos fiéis, né, lógico que eu estou falando aqui em todas as áreas da nossa vida, um exemplo bem simples, mas bem corriqueiro dos nossos tempos, fiel na palavra, fiel no compromisso, né? Se eu não vou naquele compromisso, ligar, avisar o porquê que eu não fui, por que eu não vou cumprir com aquele compromisso, é muito difícil. Então, a preocupação de Davi, eu tenho certeza que também é a preocupação de Deus nos nossos tempos.
Porque Deus, mais uma vez eu vou repetir, procura homens e mulheres fiéis, constantes, persistentes, que não desistem, que vão até o final, até a morte. Eu quis evidenciar ali em Apocalipse, porque muitas vezes a gente vê uma versão assim, aquele que for fiel até o fim. O fim do quê? Existem momentos que o próprio Deus coloca um fim em alguma situação na nossa vida. Existem histórias, existem períodos em que o próprio Deus... Então, a não ser que Deus realmente te fale por várias vezes que chegou o fim, você não pode parar, você tem que continuar. Por isso que Apocalipse diz assim, aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Vai receber a recompensa tão desejada, tão esperada. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas fiéis. Uma delas foi Moisés. Moisés, ele foi fiel em todo o tempo. Mesmo que ele tenha tido resistência no começo do seu ministério, quando ele recebeu o chamado de Deus para guiar o povo, para livrar o povo do Egito, levar o povo até a terra prometida. Ele teve resistência, ele se sentiu incapaz, ele começou a olhar para suas limitações físicas, limitações intelectuais, ele não se achava um homem preparado, né? Ele sentiu medo também, porque ele teria que enfrentar o faraó, ele teria que enfrentar pessoas poderosas que o autorizasse a tirar o povo que estava cativo, o povo de Deus que era escravizado. E Moisés, ele teve resistência. Mas nós conhecemos a história de Moisés, nós vemos que ele cedeu à vontade de Deus, ele disse sim ao seu chamado, e por isso ele foi um homem muito exemplar na sua fidelidade. No livro de Números, no capítulo 12, nos diz claramente isso. No capítulo 12 do livro de Números, no versículo 7, diz assim, não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Amém? Você quer que Deus fale com você face a face? Quantas vezes você entrou no seu quarto para orar, para suplicar, para clamar a Deus e você pediu, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir, Senhor, eu preciso de uma resposta sua, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso que a sua mão se estenda sobre a minha vida, Senhor, eu não sei como reagir, eu não sei como agir nessa situação. Quantas e quantas vezes eu e você fizemos isso dentro do nosso quarto, ajoelhados, clamando, com o rosto em lágrima. Tem momentos que você vai orar ao Senhor, nem sai palavras, você só chora, você só clama. Agora, nós temos um exemplo claro aqui da palavra de Deus, que Moisés, por ser fiel, por permanecer no plano de Deus, por não desistir, por não se acovardar, ele via o Senhor face a face. E ele via a forma do Senhor. Se nós queremos ver o Senhor face a face, se nós queremos ver realmente a mão de Deus sobre a nossa vida, se nós queremos que Deus responda às nossas orações, às nossas súplicas, nós precisamos primeiro iniciar com uma palavra chamada fidelidade. Ser fiel até a morte. Ser fiel em todo o processo. Não só no começo, no meio, no fim. Ser fiel para sempre. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E quando nós temos o caráter de Cristo, porque nós entendemos e aprendemos na palavra de Deus que quando eu aceitei Jesus, o meu caráter de humano, ele começa a ser moldado. As coisas erradas que eu fazia no passado eu não faço mais, não faz mais parte de mim. As mentiras que eu contava no passado eu não conto mais, elas não fazem mais parte de mim. Os enganos, as trapaças, eu não faço mais porque agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu tenho um novo caráter, o caráter de Cristo que vai sendo moldado dia após dia. Quanto mais eu permito, o molde de Deus vai se ajustando. Existem algumas características, alguns reflexos do passado que são demorados para sair realmente. Algumas pessoas demoram muito tempo para largar de um vício, para largar de uma mentira, de uma prática errada. Mas quando ele se coloca na posição, quando ele se coloca num papel realmente de filho de Deus, fiel,
o próprio Espírito Santo, ele vai dando molde. Ele vai refazendo aquele vaso, que antes era um vaso de desonra, mas para ser um vaso de honra diante de Deus. Ele vai tirando todas aquelas... Sabe, quando você vê o processo de uma árvore, o beneficiamento de uma árvore até ela se tornar um móvel bonito, uma árvore na sua essência, né, antes de se tornar um móvel, ele passa por um processo enorme. Precisa primeiro, né, ser arrancado, tirado. Precisa tirar aquela casca áspera, grossa. Ela precisa passar por uma plana, precisa passar por uma lixa, precisa passar por tantos processos até se tornar num móvel bonito, brilhoso, útil para ser usado. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é que nós, para nos tornarmos úteis na presença de Deus, úteis na casa de Deus, úteis na nossa família, na sociedade em que nós vivemos, nós precisamos passar por um beneficiamento. E esse beneficiamento que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, muitas vezes nós não damos lado e nós desistimos. Muitas vezes esse beneficiamento que muitas vezes causa dor, né? Nós aprendemos também na palavra de Deus o relacionamento entre videira e ramos, que Cristo é a videira, nós somos os ramos, e os ramos, para que eles produzam mais frutos, eles precisam passar por podas. Muitas vezes nós precisamos passar por algumas podas que causam dor, sabe? Deus quer podar tudo aquilo que não presta, tirar todas as pragas impregnadas em nossos ramos, para que a gente possa produzir frutos e frutos em abundância. Então o processo para que nós nos tornemos pessoas realmente dignas de ser chamados cristãos, é um processo doloroso, mas é um processo glorioso. Vocês viram que rima? Doloroso, mas glorioso. O que te causa dor hoje vai te trazer glória amanhã. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze as pequenas coisas. Existem coisas nas nossas vidas que Deus ele se utiliza daquilo para nos ensinar. As pequenas coisas, Deus ele é capaz de usar isso para nos dar uma grande lição de vida. Na questão fidelidade. E quando eu estou falando fidelidade, né, é óbvio que é a fidelidade a Deus, mas em todo o nosso viver. Porque às vezes nós corremos o risco grotesco de dizer assim, eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel ao meu patrão. Não ganho um bom salário, não sou bem tratado, então não vou ser fiel. Eu sou fiel a Deus, mas eu não sou fiel à minha igreja. Eu não sou fiel ao meu pastor. Eu sou fiel a Deus, claro que eu sou fiel a Deus. Aceitei Jesus, me batizei nas águas, mas eu não sou fiel a algo que as pessoas torcem o nariz, aos dízimos, às ofertas. Eu sou fiel a Deus, mas eu não sou fiel à minha esposa. Eu minto, eu traio, ou vice-versa, a esposa. Eu sou fiel a Deus, mas existem algumas mentirinhas que estão debaixo do tapete que meu marido não pode saber. E isso causa muito estrago na nossa vida espiritual. Isso causa um desgaste emocional tão grande que nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Então Deus, quando Ele trouxe essa palavra no meu coração como uma flecha, eu tive muito temor em trazer para a igreja. Mas é a palavra de Deus. Deus quer nos ensinar. Deus, o Pai que ama, Ele corrige o Filho. O Pai que ama o Filho, Ele sabe realmente corrigir. Em primeiro lugar, ser fiel ao plano, ao objetivo. Deus aplica a nós os testes das pequenas coisas, como eu falei para você. Então não despreza as pequenas coisas. Um exemplo bem pequenininho, mas que dia a dia vai moldando o nosso caráter, né, a nossa fidelidade, a nossa forma de conduzir. Por exemplo, no supermercado. Você vai ao supermercado e você enche o teu carrinho de compras, você passa pelo caixa, e daí você vai para o carro, coloca todas as suas compras no porta-mala do carro. Aonde você deixa o carrinho? Você leva no lugar de origem ou você deixa encostado em outro carro? Não deixe o carrinho de compras encostado em outro carro, gente. Leva no lugar de origem, devolva onde ele foi pego. Pequeninas coisas. Você vai no supermercado, você faz uma compra
E é uma coisa assim comprovada cientificamente. Não vá no mercado com fome. Se você for no mercado com fome, o negócio está feio. Você vai comprar coisas que você não precisa ou que você não pode pagar. Quantos aqui não levantam a mão, mas já foram ao supermercado, pegaram tanta coisa que quando chegou no caixa teve que devolver porque o dinheiro não dava? Não se revele. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Os pequenos testes, as pequenas coisas, Deus vai moldando o nosso caráter e o nosso nível de fidelidade vai sendo ajustado e vai aumentando diante de Deus. São exemplos pequenos, mas que fazem toda a diferença na vida de um cristão. Às vezes eu vou no supermercado, eu faço uma grande compra, estou com fome, comprei um monte de coisa, chego no caixa, passei tudo que é essencial. Aí fica lá uns 12 itens que o meu dinheiro não deu, né? Porque meu olho estava grande demais e eu preciso devolver. Só que daí eu penso, poxa vida, são 12 itens, eu tenho que passar por pelo menos 12 corredor. Aí você pega lá um pacote de bolacha e rapidamente você deixa ali junto com o detergente. Ou você pega um sabonete e deixa lá no frigorífico de carne. Eu já vi. Tem coisas que você acha nas prateleiras de supermercado e fala, não, isso aqui não é daqui. E Deus falando para você assim, devolva no lugar. Coloque no lugar onde você tirou. Presta atenção nesse processo. Para mim é muito importante. Deus está falando para nós colocarmos as coisas no lugar. E isso é só um exemplo, né, do supermercado, do carrinho, das compras. Mas quantas coisas em nossa vida, na nossa família, no nosso convívio, no nosso matrimônio, com os nossos filhos, no nosso trabalho, precisam ser colocadas no lugar, precisam de ajustes, mas a nossa infidelidade não permite. Deus está falando para mim e para você, ponha no lugar de onde você tirou. Coloque as coisas no devido lugar. Quando nós fazemos isso, aí você fala assim, pastora, mas eu faço isso porque todo mundo faz. Eu deixo o carrinho lá no estacionamento, encostado na coluna, porque todo mundo faz. Mas, queridos, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Quando nós colocamos essa desculpa, nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, que fomos chamados para a boa obra, para uma obra excelente. Lucas 16 e 10. Vamos ler Lucas 16 e 10. Depois, se possível, eu vou pedir para os meninos deixarem todos os versículos bíblicos para que o pessoal possa acompanhar, ou no Instagram, no Facebook, que eu acho muito importante. Lucas 16 e 10 fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Por isso, eu repito, não desprezem as pequenas coisas. É a palavra de Deus dizendo, aquele que é infiel, aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Mas aquele que não consegue ser fiel nas coisas pequenas, jamais vai ter condições de ser fiel nas grandes coisas. Eu ouvi uma frase e ela é engraçada e ao mesmo tempo é um confronto para nós. Porque eu estou falando na questão de fidelidade e ela se aplica em várias áreas da nossa vida. Vocês entenderam, né, gente? Às vezes estou falando complicado aqui. Mas o pastor Cláudio Duarte falou assim, ele é um pastor de casais, né? As ministrações dele é para casais, Deus usa ele tremendamente para falar sobre o matrimônio, e uma coisa que ele falou que me marcou. Existem homens que começam com uma verdadeira guerreira do seu lado, mas terminam com uma aventureira. Não valoriza as pequenas coisas, os processos, e vice-versa. A gente se aplica a homem e a mulher. Existem mulheres que começam com um verdadeiro guerreiro, um homem de fé, um homem de caráter, um homem trabalhador, mas quer terminar com uma aventureira. Isso, gente, vem assim queimando dentro da gente. Porque nós costumamos ver as qualidades no início, mas no meio do processo a gente quer só focar nos defeitos. E isso causa infidelidade. Eu aprendi que quando nós começamos a focar nas qualidades do nosso marido, a mulher focar na qualidade do esposo, os defeitos ficam bem pequenos. Os defeitos ficam bem pequenininhos e bem mais fácil de ser resolvido. Ser fiel nas pequenas coisas. Deus está dizendo para mim e para você, coloque as coisas no lugar, amém?
Receber o troco a mais, depois que você sai do mercado, não é uma maneira sorrateira de Deus te abençoar. Às vezes você vai lá no mercado ou qualquer outro comércio, você recebe um troco a mais. Nossa, Deus fez uma bênção para mim assim, tão invisível. Deus foi sorrateiro, mas se Deus é perfeito, esse Deus é... né? Querido, não. Receber o troco a mais não é uma maneira sorrateira de Deus te abençoar, não. São testes, pequenos testes. E eu sou fiel a Deus e sou fiel às pessoas, não porque as pessoas estão me olhando o tempo todo, mas porque Deus está me olhando o tempo todo. Você é fiel ao teu patrão, não só no momento que ele está ali, e quando ele sai, você começa a olhar no computador, ver as suas redes sociais, e quando o patrão volta, rapidamente você começa a mostrar serviço. Mas você é fiel no seu trabalho, ao seu patrão, às pessoas, porque Deus está te vendo. Porque Deus está observando. Quantos estão vivendo para Deus aqui? Então você faz o que é certo o tempo todo. Não para mostrar para as pessoas que você é bom, mas porque você quer manter a tua palavra e ser fiel até a morte. Amém? Ruth, quando eu estava fazendo o esboço aqui sobre a fidelidade, vendo, né, a definição da palavra fidelidade, que eu falei para vocês que no hebraico significa constância, persistência. Não sei se vocês lembram de uma frase aqui, mas ela é eterna aqui na nossa igreja. Insista, persista e não desista. Vem da palavra fidelidade que está no hebraico. Ruth é um exemplo bem claro para nós de fidelidade. É um livro bem pequeno da Bíblia que nos traz um exemplo grande, gigantesco, de uma pessoa fiel até o fim. Ruth, ela perdeu seu marido, o marido dela morreu, e junto com seu marido, seu sogro e seu cunhado. E ficaram somente ela, a sogra e a sua cunhada ou concunhada. E a Bíblia nos traz o exemplo de Ruth, e eu comecei a ler o livro de Ruth, e automaticamente o Espírito Santo me levava à palavra fidelidade. Quando Noemi, que era sogra de Ruth, estava, né, perdeu o filho, o marido, os dois filhos do marido numa batalha, ela falou assim: bom, eu estou numa terra que não é minha terra, e agora eu não tenho mais que me prenda aqui, não tem nada mais, vou voltar para minha terra de origem. E o conselho de Noemi a Ruth e a sua outra nora foi que elas também voltassem, né, à sua terra natal, aos seus familiares, porque elas não tinham por que seguir mais ela. E nós lemos e aprendemos no livro de Ruth que uma das noras, ela realmente seguiu o conselho, foi, e a Bíblia não fala mais dela. Mas Ruth, ela foi incisiva, ela foi insistente e ela foi firme. Ela diz: eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. E já no início você começa meu coração começou a tremer, porque é uma história tão comum, né? Tão conhecida das pessoas. Mas quando você começa a ler ela com profundidade, você vê todos os sinais que Deus deixa para nós como exemplo de fidelidade, de constância, de persistência. Aí nós vemos que Ruth seguiu Noemi, né, até a sua terra natal. E chegando lá, eles estavam passando por uma situação muito difícil. Era um momento muito difícil de escassez, de fome, né, de pobreza. E uma mulher viúva, né, e outra mulher, as duas mulheres viúvas. Né, Noemi sem o seu esposo, sem os seus filhos. Ruth sem o seu esposo. Imagina as dificuldades que elas passaram. Eu imagino os perrengues que elas tiveram que enfrentar como mulheres para sobreviver, para voltar à sua terra de origem. Mas, claramente, nós vemos aqui no livro de Ruth, vamos ler no capítulo 2 do livro de Ruth, para nós entendermos melhor o que Deus fala aos nossos corações. Aleluia. No capítulo 2, a partir do verso 8, antes de ler, quando elas chegam até a cidade dela,
existia um homem chamado Boaz, que era um homem muito rico, muito próximo naquele lugar, e que ele era um tipo de parente de Noemi. Então, a primeira atitude delas foi de trabalhar, de tentar algum benefício. Porque assim, existia uma lei naquela época, né? Eu preciso explicar para vocês. Existia uma lei naquela época para os pobres, cuidado dos pobres. As pessoas que elas detinham uma terra, né, uma fazenda, elas tinham uma condição, né, financeira melhor, elas precisavam deixar, né, os campos, os trabalhadores colhiam, né, nos meios dos campos, mas os cantos ao redor do campo não poderia se colher. Era deixado para os pobres poder se alimentar. Então, quando os trabalhadores iam até os campos, até as fazendas, faziam toda aquela colheita dos meios, né, do plantio, aí eles saíam, era autorizado os pobres ir nos cantos e colher aquilo para eles, era a fonte de alimento, de sobrevivência deles. Então, Ruth teve essa atitude, né, aconselhada pela sua sogra, porque era a única maneira delas sobreviverem. E ali, a partir do versículo 8, do capítulo 2, diz assim: Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando estiver sede, beba da água dos poços que os rapazes encherem. O que nós podemos tirar desses versículos? A primeira atitude, ser fiel em meio às dificuldades. Ruth, ela não tinha motivo nenhum de seguir a sua sogra Noemi. Ela poderia voltar à sua terra de origem, mas a Ruth, ela tinha algo que muito de nós, ou muitas pessoas perderam, que é fidelidade, ser fiel. Ser fiel em meio à dificuldade. Ser fiel quando você não vê possibilidade. Sabe? Ser fiel quando você percebe que as coisas não estão tão favoráveis assim e você não sabe o que vai ser amanhã. Ruth, quando decidiu seguir a sua sogra, ela não tinha ideia do que ia acontecer. Ela não tinha ideia do que iria sobrevir na vida delas. O que ela ia encontrar na terra de Noemi. Mas ela escolheu ser fiel em meio às dificuldades. A primeira lição que nós tiramos aqui do livro de Ruth é ser fiel em meio às dificuldades. Porque ser fiel enquanto as coisas estão bem é muito fácil. Nós vemos um exemplo claro na Bíblia do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, pediu a parte da sua herança, e ele saiu, ele conquistou muitos amigos. Por quê? Ele tinha herança, ele tinha dinheiro, ele tinha condições. Mas a primeira atitude na vida do filho pródigo, quando ele perde a sua riqueza, foi infidelidade. Ele olhou ao redor, ele não viu mais nenhum amigo. Nesse momento a ficha caiu. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou me arrepender. Esse lugar não me pertence. Então, fiel em meio à dificuldade. Você ser fiel ao seu amigo. Você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo. Você ser fiel à sua palavra. Ser fiel, sustentar ela até o fim. Ser fiel aos seus filhos. Porque nós sabemos que tem filhos que ele não tem a fidelidade do pai e da mãe. E essa fidelidade inclui ensinamento. Porque às vezes, né, os pais ou mães acham que ser fiel ao filho é conceder tudo o que ele quer, na hora que ele quer. Mas o ensinar, o ademoestar, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois que ele envelhecer, não vai se esquecer dele. Ele pode até se afastar, mas não se esquecer. O filho que é ensinado desde pequeno, os princípios de Deus, da palavra de Deus, da fidelidade, ele pode até se afastar, mas não se esquece. Filho pródigo se afastou, mas não se esqueceu dos ensinamentos que ele recebeu do seu pai. Então a primeira atitude, ser fiel em meio às dificuldades, seja fiel. Seja fiel àquilo que você se propôs no início, mas vai até o fim. Seja fiel à sua igreja, ao seu pastor, ao seu discipulador. Seja fiel à sua célula que você fez um compromisso. No momento que você desceu as águas do batismo, algo que o pastor pergunta para nós, você promete ser fiel a Deus? Você promete ser fiel e não abandonar a casa de Deus? E nós dizemos sim. No casamento, você promete ser fiel até
até que a morte separe? Sim. Mas aí vem as dificuldades. E a primeira atitude é quebrar a aliança. O meu coração treme agora quando eu falo com vocês. Porque não é fácil ser fiel no meio das dificuldades, em meio às dificuldades. Vocês estão me vendo aqui ministrar para vocês, e várias vezes a gente vem aqui, canta, ministra, né? E às vezes a pessoa vê, nossa, que beleza, que bênção, né? A vida dos pastores é uma bênção, é uma perfeição. Quando você está grande, as pessoas às vezes começam a te olhar e falam assim, nossa, onde você esteve todo esse tempo? A gente vê muitos pastores, ministros do Evangelho, que estão, né, bombando nas redes sociais, estão em evidência, fazendo a obra de Deus. E daí você pergunta assim, aonde você esteve? Quem era você? Né? Aí você responde assim, o lugar que eu estava, você não gostaria de estar. Porque os perrengues que a gente passa, né? As quedas que a gente tem, ninguém estava aplaudindo você de perto para falar, vai, levanta, você vai conseguir. Por isso que os pequenos começos, eles não podem ser desprezados. Hoje, grandes pastores, pastoras, líderes, né, de igrejas, líderes de grandes empresas, eles tiveram um começo difícil, pequeno, mas foram rompendo em meio às dificuldades. Não permita que as dificuldades tirem a tua fidelidade. Não permita que a dificuldade faça você quebrar alianças. A aliança, ela não tem emenda. A aliança, ela precisa ser inteira. Não permita que as dificuldades, às vezes casamentos se desfazem por causa de questões financeiras, dificuldades financeiras. A primeira coisa que vem à mente, bom, não era para ser. Não permita. Nós vemos ali no versículo 8 que Ruth recebeu o favor de Boaz. Boaz, quando viu aquela moça, aquela jovem, simples, singela, colhendo ali, com tanta dificuldade, ele resolveu fazer um favor a Ruth. E ele falou assim, não precisa colher longe, colhe aqui mesmo, com as minhas servas. Eu vou dar ordem aos meus servos que não te toquem. Ou seja, o segundo favor que Ruth teve foi estar segura. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, quando nós somos fiéis aos princípios da palavra de Deus, Deus, ele se encarrega de nos derramar o seu favor e de cuidar de nós. Assim como aconteceu com Ruth. Ela recebeu o favor de Boaz e ele garantiu a sua segurança. Ou seja, nenhum servo vai te tocar. Ninguém vai fazer mal nenhum para você. Não se preocupe. E o terceiro, se você for fiel, você liberará o favor de Deus sobre a sua vida. Nós vemos ali no versos 15 e 16, olha que interessante. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Olha só. Mesmo que ela colha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela possa recolher, e não as impeçam. Assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Vocês percebem uma coisa aqui? Que Ruth, ela não estava percebendo o que estava acontecendo. Boaz não chegou para ela e falou assim, Ruth, eu vou deixar o pessoal, né, separar umas espigas aí, daí você pega. Não. Boaz, ele derramou o favor. Boaz, ele garantiu a segurança. E ele pediu para que os seus servos deixassem propositalmente algumas espigas jogadas para que ela viesse a colher. Querido, quando você é fiel, mesmo quando ninguém estiver olhando, Deus, nas pequenas coisas, ele vai deixar pequenos feixes no seu caminho. Você entendeu? Se você for fiel, mesmo quando ninguém está olhando, Deus, ele vai derramar o seu favor sobre você. E ele vai deixar pequenos feixes sobre o caminho. Sabe? Pequenas piscadelas assim de bênção, que às vezes nós não percebemos. Uma coisa muito interessante. Quando uma criança chega em você e fala assim, eu te amo. Qual é a tua resposta automaticamente? Você recebe aquilo como um favor de Deus? Porque se nós formos, né, levar ao pé da letra, é uma palavra também que se ouve pouco. Eu te amo. Nós entendemos e sabemos que o amor, ele não é demonstrado por palavras somente, mas por atitudes. Mas quem é que não gosta
de receber essa palavra, eu te amo. Quem é que não gosta, gente? Eu tenho 6 sobrinhos e a Heloísa, que é, né, a menorzinha, tem ela e o Mateus, mas a Heloísa está o tempo todo, tia, eu te amo, tia, eu te amo, tia, e ai de você se não falar que ama também. Você não falou que me ama, tia? Eu te amo, Heloísa. Porque essa palavra ela tem que ser recíproca. Ou seja, eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou. Eu te amo, também te amo. Eu te amo em Cristo Jesus, eu também te amo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho consideração por você. Eu tenho uma dívida de gratidão. Então o amor, ele precisa de ser demonstrado com atitude, sim. Mas as palavras, ela tem poder, ela é importante. Então se você não falou hoje e quer falar, aproveite, pode falar para quem você quiser aí. Eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo meu esposo, minha esposa. Aproveita, mulher, que está na igreja. Aproveita, esposa, que você está na igreja. Aproveita que você está de máscara. Ninguém está vendo o teu... Brincadeira, gente. Você está de máscara, né? Sabe Deus qual é o gesto que você está fazendo por trás das máscaras. Mas espero que seja verdadeiro. Não assim, eu te amo. Ai, ai. A fidelidade, ela precisa ser constante. Eu quero que os meninos coloquem uma imagem para mim. Nós já estamos terminando, graças a Deus, por isso eu olhei o relógio. Se vocês olharem essa imagem, isso aqui é um quebra-cabeça, né? Não dá para perceber porque está uma imagem bem, bem ampla. Mas imagina que isso aqui seja um quebra-cabeça de 6.000 peças. Quem já montou quebra-cabeça aqui? Esse aqui é um quebra-cabeça de 6.000 peças. Eu me certifiquei que ele é bem grande. Agora imagina, você pega esse quebra-cabeça e coloca sobre a mesa e as cores ali tá tudo misturada. Você já leva um tempão só para virar as peças. Imagina você virando peça por peça, 6.000 peças, para você poder ver a imagem. E quando você começa a montar esse quebra-cabeça, o que você mais vê, o que mais predomina nessas cores é o verde e o azul. Não é verdade? Principalmente quando você vai montar um quebra-cabeça de paisagem, né, de campo, como é esse, as cores que mais vão prevalecer é o verde e o azul. Uma pastora usou esse exemplo, eu achei sensacional. Eu falei, vou também imitar. Hoje em dia nada se cria, tudo se copia, então por que eu não posso copiar? Vou copiar, né? Achei maravilhoso. E qual que é o exemplo que esse quebra-cabeça traz para nós? Nós vamos ter muito verde e azul na nossa vida. De vez em quando pinta ali um amarelinho, né? Um azul, um roxo, mas o que prevalece, o que predomina é o verde e o azul. Eu acredito que muitas pessoas têm deixado de ser fiéis porque tem muito verde e azul na sua vida. Sabe as coisas corriqueiras? Todo dia a mesma coisa? Vou para o trabalho, levanto cedo, pego o ônibus, aguento o patrão, pego o ônibus, volto para casa, recebo o salário, pago as contas, grito com a criança, abasteço o carro. E essa vida corriqueira faz com que muitas pessoas desistam facilmente. Sabe? Agora você fala assim, se eu tivesse aquela vida, seria diferente. Se eu tivesse a sua vida, seria diferente. Querido, eu posso garantir para você que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, independente da sua condição social, passa pelo verde e o azul. Pessoas que estão lá em cima, possuindo tudo, e pessoas que estão mais para baixo, possuindo quase nada. Todos nós, como seres humanos, passamos por momentos assim. Passamos por um estafe, muitas vezes, emocional. Agora, o que nós precisamos entender, usando esse exemplo, é que depois que você monta o quebra-cabeça, depois de muita dificuldade, de horas, dias e meses, né, tem quebra-cabeça que demora até meses para ser montado, é que antes de você começar a montar ele, você projetou a imagem na sua mente. Você olhou na caixa do quebra-cabeça, bom, eu vou montar um campo lindo, com uma casa maravilhosa, um caminho, mas que o processo levou tempo.
que o processo foi sacrifício, foi doloroso, mas que no final você tem essa imagem linda. Deus, Ele já projetou para nós uma imagem maravilhosa, um cenário maravilhoso. Só que para que nós possamos concretizar, nós precisamos percorrer o caminho até o fim. Nós precisamos ser fiéis a todo o processo. Nós precisamos permanecer firmes, constantes, não vacilar nem um momento, porque Ele quer e deseja que eu e você alcancemos grandes coisas. Ruth foi fiel à sua sogra e Deus, pela sua infinita misericórdia, preparou pessoas, né? Aqui representado Boaz. No final da história nós vemos que Ruth se casou com Boaz, um dos homens mais ricos daquela época. Agora você imagina, uma menina que era estrangeira, não acreditava no Deus Jeová, perdeu seu marido numa batalha, acompanhou a sogra para uma terra que ela não conhecia, pessoas que ela não conhecia, com várias incertezas, pobre, tendo que colher espigas para poder comer e sobreviver. E o final da história de Ruth foi uma paisagem linda. Ela se casou com um homem rico, abençoado, que derramou o favor dele sobre a sua vida, que protegeu ela, porque ela foi fiel. Amém? Eu quero que você se coloque em pé e dar um passo de fé nessa noite. Nós vamos dar um passo de fé. Aleluia. Ser fiel. Eu quero te encorajar durante essa semana que está se iniciando hoje, você não se esquecer dessa palavra. Essa palavra ela não vai estar apenas na sua mente, mas ela já desceu para o seu coração. E quando as coisas estão no coração, nós praticamos, nós não esquecemos. Moisés, ele foi fiel a toda a casa de Deus. E mesmo quando a sua irmã Miriam e seu irmão Arão falaram contra ele, ele permaneceu fiel. Deixa eu falar uma coisa para vocês para encerrar. Às vezes nós deixamos de ser fiéis com pessoas porque aquelas pessoas falaram mal de nós. Nós deixamos de ser fiéis a pessoas porque aquelas pessoas deixaram de praticar a bondade sobre nós. Moisés é um exemplo claro disso, de que havia tanta fidelidade em seu caráter que mesmo quando as pessoas que faziam parte da sua vida lhe viraram as costas, não trataram bem, ele permaneceu fiel a essas pessoas. Eu não preciso nem dizer para vocês o final disso. Deus usou um homem com tantas limitações, com tantas incertezas, para fazer algo grandioso, que era conduzir o povo até a terra que Deus tinha prometido. Deus quer te conduzir por caminhos maravilhosos. Deus quer que você olhe a sua vida hoje. Às vezes você está começando agora, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida social, familiar. Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando, mas Deus já pintou uma imagem maravilhosa para você. Como esse quebra-cabeça que nós acabamos de ver. Só que respeite os processos. Respeite os pequenos começos. Respeite as pequenas coisas. Nós lemos ali, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar. Aquele que consegue ser fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Mas aquele que não consegue ser fiel no pouco, quanto menos na abundância será fiel. Deus está chamando a mim e para você para um compromisso nesta noite. De repente você parou no meio da caminhada. De repente você se afastou dos caminhos do Senhor. Você se afastou da promessa que você fez a Deus. De repente você se afastou do compromisso com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. De repente você se sente tão distante do seu filho. E você faz essa pergunta: Senhor, aonde foi que eu errei? O que eu fiz? Deus está chamando eu e você, todos nós. Eu me coloco nessa posição porque quando nós trazemos a palavra, primeiro ela ministrou os nossos corações. Deus está falando diretamente para mim o tempo todo: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel.
Mesmo diante de perdas tão dolorosas, permaneça fiel. Mesmo diante de situações financeiras não favoráveis, permaneça fiel. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu não sei o que você, de repente, interrompeu na sua vida, mas hoje, essa noite, Deus preparou para que você reata essa aliança. E você chegue diante do altar e fala assim: Senhor, no meio da caminhada, no processo da minha caminhada, eu quebrei a aliança. Eu deixei de ser fiel. Eu deixei de falar a verdade. Eu abandonei o meu primeiro amor. Mas hoje, Senhor, eu quero reatar essa aliança. Hoje, Senhor, eu quero reafirmar o meu compromisso contigo. Hoje, Senhor, eu quero ser uma pessoa fiel. Fiel até a morte. Fiel até o fim. Eu não quero ser fiel, Senhor, até certo ponto, até certo momento, ou no ano que vem. Eu quero ser fiel em todo o tempo, até o fim, independente das circunstâncias. Se existe alguém que nesta noite que está nessa condição, você deseja reatar a sua aliança com o Senhor, você deseja reconciliar com Cristo, você deseja entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso que derrama o seu favor, que cuida de nós, que proporciona paisagens lindíssimas como nós vemos aqui. Você pode levantar a sua mão ou vir aqui da frente, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar sobre a tua vida, como nós falamos nessa canção, que as bênçãos se derrame até 1000 gerações. Que Deus te conceda a paz. Se é uma coisa que nós precisamos nesses dias, é de paz. Se é uma coisa que nós almejamos e suplicamos a Deus nesses dias, é paz, é tranquilidade, é proteção. Amém? Tem alguém nessa noite? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, crendo que a sua vida não será mais a mesma. Crendo que a sua vida vai dar uma virada. Sabe, você não vai entender o que está acontecendo. Deus é assim. Deus, Ele nos surpreende. Deus faz coisas além daquilo que nós podemos imaginar. A nossa mente limitada não consegue imaginar o tamanho do nosso Deus. Aquilo que Ele quer e irá fazer na minha vida, se eu permitir. Se eu permitir. Ele está à porta, Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Amém?